Olá, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação em mais um Conectados pela Palavra. E hoje em um dia especial para o Conectados pela Palavra. Um ano de Conectados pela Palavra e nós e vocês é quem ganha o presente. Estamos de estúdio novo com o primeiro programa no nosso novo estúdio. Logo, logo, você vai ter muitas novidades, muitas informações e detalhe, passamos a ser muito mais interativos. Então, a gente vai ter uma condição melhor para nós e para você, que nos permite entrar no seu smartphone, na sua TV, no seu canal de YouTube. Muito obrigado por isso. Seja bem-vindo ao Conectados pela Palavra. Aqui nós temos como princípio a Bíblia, como princípio de vida. E estamos aqui para orientar você diante da palavra de Deus, porque a gente entende que se você estiver bem orientado, você não vai ter heresia e vai estar totalmente habilitado para quebrar mitos. Muito obrigado. E a minha mesa de hoje, ela está muito recheada. Eu vou primeiro apresentar para vocês um convidado antigo. Como eu sempre falo nos programas anteriores, ele vem muito alinhado. Ele é uma beca em pessoa. E ele é uma pessoa que a elegância dele traz todo esse fluxo para esse ambiente. Meu amigo Adeildo Aguiar, seja bem-vindo. Eu fico grato. Quando eu olho para você, acho que você bebeu na fonte, entendeu, da filosofia, você está falando como se tivesse discussão, né? Entendeu? Mas grande filósofo, você realmente é parado. Amém. Você convence qualquer um e deixa o camarada preso. O cara quer ir embora, vai ficar amarrado a vossa fala, né? Eu fico grato, ótimo local, né? Estamos num local maravilhoso. Lá era muito bom. E aqui o bom ultrapassa, né? Eu vou fazer somente uma observação, porque não é que os céus é melhor. Lá vem. Mas quando você me convidou para lá, e disse, a gente vai para um outro local, aí você disse que era bom, mas você não disse que era tão bom, não. A esse ponto, quando eu cheguei, eu disse, rapaz, tá feito o Tá céu, vendo? né? Como Jesus faz. Primeiro ele bota na prova, depois ele vai. E onde eu vim Tá chegar, bom. onde eu vim chegar, que assim maravilha, mesmo. eu fico grato. Fico grato. E nós trouxemos para você hoje um convidado muito especial, meu amigo de longas datas. E esse cara, ele é o nosso convidado de hoje. Estou fazendo um certo suspense, mas eu quero apresentar ele para você assim, ó. Esse cara, ele é um cara que é do ramo de odontologia, é um cara expert, é um cara que hoje tem uma rede de franquia com mais de 100 unidades. Esse cara se chama Manuel Alvino, é meu amigo, cristão, congregamos juntos na mesma igreja, caminhamos juntos e me deu a honra e o prazer de recebê-lo aqui no Conectados pela Palavra. Obrigado, mano. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Carlinhos, e sejam bem-vindos a mais um programa. A gente espera fazer um programa aí de acordo com a vontade do Senhor e que seja importante para a sua vida. Fiquei muito feliz com o convite, porque vocês são uma família que mora no meu coração, e saber que estava num local novo, uma nova temporada aqui do podcast, e eu poder contribuir de alguma forma aqui, a gente poder estar junto, partilhando aqui nesse momento, para mim foi maravilhoso. Obrigado pelo convite e vamos para cima. E nós trouxemos para você um tema hoje, que é um tema onde a gente pode fazer uma grande análise sobre o que é empreender. Eu queria convidar você para a gente fazer um caminhar nesse podcast de hoje, para a gente analisar o que a gente pode fazer à luz do empreendedorismo cristão. Só que, ô produção, já vou testar a produção. Volta aqui, por favor, no Instagram do meu amigo Mano, porque tem tudo a ver com o que eu ia apresentar aqui. Só que eu quero trazer você para o empreendedorismo cristão. E eu quero começar perguntando a você o seguinte: quando você quer empreender, você pergunta, você ora, você estuda. E eu quero dizer para você o seguinte: olha só, o Mano, hoje ele é fundador e CEO da rede de
Ortoestética. Ortoestética. O mano hoje ele tem no Instagram 111 mil seguidores. São mais de 100 clínicas. Mano, mas não começou assim não, né? De jeito nenhum, né? Como foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Então, tá aquele ditado, né, que se fala de quem vê palco não vê bastidor. Então, na verdade, acho que eu aprendi uma coisa na vida, que tudo é colheita baseado no que você plantou, né? Então, quando você faz um plantio bom, você tem uma colheita boa. E eu aprendi também que no empreendedorismo a gente nem sempre acerta, né? Isso é uma verdade. Muitas vezes quem está começando a empreender quer sempre acertar e ter resultado rápido, né? Então eu aprendi isso, que o resultado ele vem com a constância. Então muito mais do que velocidade, né? É a direção que você vai e a disciplina que você vai. Então hoje a gente colhe os frutos, né? Hoje a gente está plantando muita coisa para o futuro e já colhe frutos do que a gente vem plantando desde o início. Eu tive uma infância boa financeiramente, meu pai tinha um armazém de material de construção e, em certo momento, o Brasil estava em crise, o armazém do meu pai não suportou essa crise, precisou fechar. Pra você ter uma ideia, meu pai precisou demitir ali 20 funcionários de mais de 10 anos, né, de empresa. Então, ele precisou demitir todo mundo, já sem fluxo de caixa, já quebrado ali. E a gente teve uma adolescência sofrida nesse pilar financeiro, né? Que você perde um pouco de conforto, um pouco de supérfluo ali. Lá em casa nunca faltou amor, nunca faltou alimento, né? E nunca faltou um plano de saúde que meus pais sempre preservaram. Mas a gente passou uma dificuldade muito grande nesse período de adolescência ali. E depois eu enxerguei que esse período me trouxe muita resiliência, tá? Me deu muita, assim, força para lutar. Então, nesse momento, a gente, quando pensava no futuro, era um incógnito, a gente não sabia, né? Mas meu pai e minha mãe sempre preservando ali escola, né? Educação, amor, alimento que nunca faltou. A gente conseguiu, então, superar isso aí. Então, quando eu entrei na faculdade, muito custo alto na faculdade, eu fiz odontologia, material caro, tudo aquilo, tudo. E aí eu comecei a dar aula particular de física para poder ajudar a pagar as despesas. Eu tinha passado bem no vestibular, porque ou eu passava ou as coisas podiam não melhorar. E eu aprendi muito bem várias matérias e fui dar aula particular, ganhei um dinheirinho. Isso me ajudou a terminar ali a faculdade, né? Ajudava também a pagar uma conta de luz na casa dos meus pais. E aí, quando me formei, antes de me formar, já fiquei sócio de uma clínica de um amigo que já era formado. Então eu criei minha primeira oportunidade de trabalho. Então quando eu me formei eu já tinha essa minha clínica, né, que eu estagiava, mesmo sendo sócio, comecei a trabalhar nela. E aí junto com Juliana, que minha esposa hoje, completamos 18 anos de casado, inclusive agora nessa semana, a gente se conheceu na faculdade, começamos a namorar ali na metade da faculdade para o final da faculdade. E aí foi quando então eu falei assim, eu quero fazer algo diferente do mercado. A gente juntou um dinheirinho, peguei ali um dinheiro no cheque especial e um dinheiro emprestado com meu sogro e abri uma primeira clínica num formato diferente do tradicional, né? Num formato bem empresarial, mesmo de forma muito empírica, não tinha processo bem definido, não tinha muita clareza, mas foi uma intuição empreendedora que eu sempre tive ao longo da minha vida. Meu pai contava várias formas, até as aulas particulares que eu dava já era uma forma de eu empreender ali e tal. E aí a gente então começou investir tudo que eu tinha numa estrutura e em mídia, né? Então eu sempre entendi que se eu tenho o cliente, eu tenho tudo. Porque eu tendo o cliente, eu vou conseguir então todos os artifícios ali para poder servir aquele cliente, vender para ele o que for para vender e, consequentemente, ter resultado. Então, a gente com tratamento de alta qualidade, uma cultura de atendimento muito humanizada, estratégia de fidelização ali do paciente e uma estrutura comercial forte, né? Esses são os pilares principais. Então, atendimento de alta qualidade, estratégias de fidelização de cliente para que eles voltem, estratégia de humanização, porque isso traz confiança e isso cumpre com o propósito, e estratégia de indicação, né, e comercial forte. E tudo isso com um desejo muito forte que eu sempre tive no coração de ajudar as pessoas. Então, se hoje eu for olhar lá para trás, o ponto em comum que tem em toda a minha trajetória foi sempre pessoas, né? Preocupação com as pessoas, entregar com amor aquilo que a gente vai fazer. Então, depois de tudo isso, nessa época eu era católico, meus pais são bem católicos e eu tive uma infância indo para a igreja católica e tal, fiz Eucaristia, Crisma, encontro de jovens, mas tive realmente um encontro verdadeiro assim com Jesus depois de ter feito o cursilho na igreja episcopal.
E nessa caminhada cristã mais madura, de mais intimidade, buscando mais relacionamento com o Senhor, foi quando então passei por uma experiência de renascimento espiritual muito forte. E aí minha caminhada foi para outro caminho, a gente depois fala um pouco sobre isso. Mas o que o pessoal vê hoje é consequência de uma vida, né? São 20 anos de clínica, então já que a gente está falando aqui para empreendedores cristãos, deixar isso bem claro que assim, os resultados não acontecem do dia para a noite. Às vezes o empreendedor não tem paciência, sabe? Muitas vezes você tem que saber o timing também de mudar de direção, né? Então, insistir, né, muitas vezes é diferente de ter resiliência. Uma coisa é você precisar passar por uma situação ali de provação para poder colher os frutos na sequência. Outra coisa é estar insistindo num erro. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas hoje a gente colhe tudo isso aí e tudo isso quem fez foi o Senhor. Amém. Tudo isso quem fez foi a permissão de Deus. Num período que eu não reconhecia isso, eu achava que era pela força do meu braço, eu achava que é porque eu era o bambambam, né? Já Deus revelou muito para mim esse pecado da autossuficiência, né? Então, do orgulho, da vaidade, da prepotência. Isso é o que faz muita gente tropeçar, muito empreendedor tropeçar. E se você olhar, talvez até mais nos homens também. Então, depois que eu entendi que não é pela minha força, que é pela força de Deus, né? Que não é o que eu quero, é o que Ele permite, é a vontade dele que precisa ser feita, tudo então passa a ser diferente, sabe? Amém. E eu queria também já trazer, por exemplo, a gente sabe que às vezes alguns empreendedores, eles romantizam muito, né? Dependendo do estilo do negócio. Quando a gente vai analisar, por exemplo, Provérbios, que é um livro escrito por Salomão, que é um sábio, né? Vamos dizer assim. E ele diz assim, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aí eu fico pensando o seguinte, você acabou de consagrar ao Senhor. Veja, você disse, e era tudo já a mão de Deus, mas eu não entendia. E depois que eu me converti, que eu entrei no concílio, que eu comecei a caminhada, eu entendi que tudo na minha vida foi a mão de Deus. Né? A gente acabou de consagrar. Mas eu pergunto o seguinte, para um cristãozinho que está começando agora, tá certo? O cara tem uma ideia, ele tem um recursozinho, ele tem uma ideia. Essa consagração, ela já vem antes, através da oração, ou ele vai caminhar e Deus vai dando chão? Como é que você pode ajudar nesse contexto? Beleza. Você que já tem uma experiência. Então vamos lá. Se eu fosse começar tudo de novo, todo dia a gente recomeça, né? Então, as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, e acho que a gente, como empreendedor, com uma cabeça inquieta, a gente está sempre também buscando coisa nova. Isso é um grande perigo, é um grande risco. Deixar esse recado aqui também para os empreendedores. Muitas vezes a solução está perto de você, muitas vezes aquilo que você já tem não tem mais resultado porque você não se dedica àquilo, que está com a cabeça dispersa, né? Nós temos 3 recursos principais que a gente precisa dedicar na nossa vida, mas falando para um negócio: tempo, energia e dinheiro. Então, muitas vezes, seu negócio não está precisando de mais dinheiro, você não está precisando de um investidor, você está precisando de mais energia sua, está precisando de mais tempo de dedicação seu, de um sócio. Às vezes precisa de mais dinheiro também. E quando um negócio recebe investimento financeiro, energia e tempo de dedicação, é difícil o negócio não escalar, não crescer. Ele pode ser um negócio muito ruim ou estar de uma forma num modelo de negócio muito errado. Mas tendo pelo menos uma base boa, esse negócio é possível que prospere. Então, muita atenção com isso. Então, a gente, como empreendedor, a gente tem uma cabeça muito inquieta, né? A gente está sempre tendo ideia, está sempre sendo convidado para alguma coisa. Se a gente não tiver o critério de onde a gente vai entrar, onde a gente vai se envolver, a gente, então, pode tropeçar nisso. Mas, então, se eu fosse voltar com a experiência que eu tenho hoje, primeira coisa, entregar tudo nas mãos do Senhor, tá? E pedir a permissão de Deus. Isso é o que eu faço hoje. Então, Jeremias 17:9, né? Fala que o coração do homem é enganoso, né? Vergonhosamente corrupto. Então, o que é que isso retrata? Retrata a natureza humana. Retrata como a gente é, a nossa carne. Então, mas Deus revela lá no versículo 10 que só Deus esquadrinha o coração do homem, ou seja, abre e revela aquilo que é a sua vontade. Então, muitas vezes a gente está com certeza do que a gente vai fazer, mas é o nosso coração enganoso. Tá? Seja numa ação e numa atitude servindo ao Senhor, seja trazendo isso para uma decisão de vida. Às vezes é a escolha de um relacionamento, às vezes é a decisão de um negócio. E muitas vezes você está agindo ali segundo o seu coração, que é enganoso. Mas quando você pede a permissão de Deus, vem lá em Provérbio, que recomenda que a gente tenha o quê? Uma multidão de conselheiros.
Porque você sozinho, você tropeça, você cai. Mas com a multidão de conselheiros, você tem o quê? Resultado, desígnio naquilo que você tá buscando. Então, o ponto é esse. Primeiro, tenha conselheiros. Cuidado com esses conselheiros para que sejam conselheiros com princípios e valores baseados naquilo que você quer ter. E aí, quando a gente vive numa caminhada cristã, quando a gente tem um discipulado, quando a gente tem uma comunidade como a nossa que tem um ministério de empreendedorismo cristão para cuidar dos irmãos, para ter esse tipo de aconselhamento, você começa o quê? A minimizar os erros, minimizar as falhas, né? Então, tu vai acontecer. Agora, mano, eu não tenho essa clareza ainda. Você está ouvindo aqui nosso podcast aqui para que tenha. E tudo pôr o joelho no chão e vai pedindo a Deus clareza. Então, primeira coisa, para fechar, ter cuidado com o coração enganoso, né? Buscar a resposta de Deus através de oração diretamente ao Senhor e também através da recomendação dele mesmo, da gente, então, buscar conselheiros habilitados ali para nos ajudar naquilo ali. E, principalmente, passar pelo filtro do propósito, né? Então, muitos negócios, às vezes, não estão ligados ao seu propósito de vida, né? Então, negócio está ligado a propósito está ligado à identidade. Então, se você não tem dentro de você clareza da sua identidade, clareza do seu chamado, você vai atuar em negócios baseado no que lhe convidarem, baseado no que você acha, baseado numa coisa que você viu aleatória. Isso é perigoso, porque quando você encontra o caminho do chamado que Deus tem para a sua vida, lá em Jeremias, quando Deus revelou para Jeremias que ele era um profeta, ele fala o quê? Desde quando você estava no ventre da sua mãe, né? Então ele já sabia o que ele queria para Jeremias. Então acho que o primeiro passo antes disso é dizer assim, Senhor, o que tu queres da minha vida? O que tu queres de mim? Né? É importante demais. Essa fala dele realmente é importante. Porque tem um ditado que diz assim, quem não tem para onde ir, qualquer lugar tá bom. Isso aí. É feito o camarada que quer ser empreendedor, mas não sabe em quem investir. Perfeito. Ou onde ir. E acaba se perdendo. E me fez lembrar daquela situação, quando o rei Salomão, faleceu e teria que ter um novo rei. E o filho dele seria o rei, né? Era Roboão. Roboão iria reinar. E se reuniu quando ele falou de empreender, buscar com quem tem conhecimento. Como é que um camarada que não sabe nem quanto é que custa um quilo de sal pode ajudar alguém a ser empreendedor? Tem que falar com alguém que colocou empresa, que conhece o mercado, tem que ser alguém do ramo que possa dar orientações. Isso é o que eu imagino. E o que foi que ele fez? Ele foi buscar conselho com aqueles homens que conviveram com Salomão. Os anciãos. Viu todas as situações, os anciões, né? Os homens de cabeça branca que têm experiência, né? Certo. Aí disse, olha, é o seguinte, teu pai tem uma carga de impostos, olha a questão dos impostos, né? Pesadíssima. Afinal de contas, ele tinha 1.000 mulheres e 300 concubinas. Para sustentar. Eita! Olha, Agora é bom, né? que angu de caroço Agora é bom, né? Salomão deixou e o povo levando na coxa feito parafuso, né? Aí disse, o negócio tá bem. Salomão foi embora, agora está você aí. E faz o seguinte, diminua a carga tributária, diminua os impostos, né? O que o governo tem que fazer, né? O governo que está... diminua os impostos, você quer fazer feito Salomão, entendeu? 300 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas para o povo tomar conta, entendeu? Então, e ninguém gosta de pagar aquilo que é fora da realidade. A gente vai pagar uma coisa justa. Aí convidou ele, explicou, olha, diminui os impostos que o povo te servirá. Aí disse, tá certo, agora vou ouvir o conselho dos tolos. Aí foi para a turma dele, que só sabia que o camarada, muitas das vezes, tem um filho que vê o pai com seu empreendimento, né? E ele pensa que apurado é lucro. Ele diz, meu pai é rico, aí quer gastar o dinheiro do pai. Ô, rapaz, o cara não vai trabalhar para saber. O pai está economizando porque apurado não é lucro, não. Aí os camaradas todos que viviam na época dele, que não gastava, trabalhando, dava um dia de serviço, filho do rei, né? Aí disse, como é que a gente faz para governar? Ele disse, rapaz, pau no povo e cobra mais, que o povo tem aí mais para dar. Aí disse, aí chamou os anciões e disse, olha o seguinte, o meu dedo mindinho vai ser mais forte que os ombros do meu pai. Ou seja, se meu pai disse pó de boi, eu vou dar destaca. O povo disse, não é por aí não. Ou seja, o mau conselho não é bom. Para mim, essa observação foi grande. Quem quer investir tem que ter realmente, primeiro tem que ter condições, tem que ter conhecimento, clareza. Ele começou do zero, já entrou na universidade fazendo curso, já foi fazer
dar aula para preencher esta lacuna, porque não tinha condições. Antes de terminar o curso, já tinha uma parceria, porque tinha tendência, economizou para chegar hoje onde chegou. Aí como eu disse, rapaz, mas você está bem, mas Foi rapaz, fácil, né? foi fácil, o camarada nunca E tem uma particularidade aí, sabia? Eu acho que o tempo da gente, eu não sei você, mas, por exemplo, o meu pai não pagou a minha faculdade. Também não. Eu já faculdade pública. Então, a minha não, a minha era particular, eu tinha que trabalhar e estudar. Se você hoje pega um menino desse para trabalhar e estudar, é um problema. Oxe, não tem que É um nada. problema, é um problema. Mas deixa eu entrar em outro ponto aqui. Por exemplo, a gente tem um americano, que o nome dele era David Green. E ele foi cofundador de uma loja chamada Hoblob, né? E esse cara, a rede empresarial dele era uma rede muito forte, muito forte, muito forte. E ela era muito conhecida porque ela tinha muitos princípios cristãos, né? Só para você ter ideia, esse cara, ele fechava a loja no domingo porque ele entendia que a empresa precisava orar e honrar a Deus. Mas o que é que acontece? Isso traz para a gente uma imagem de uma certa loucura, né? Para a gente, como seres humanos, é uma loucura. Mas foram perguntar a esse cara. E eu achei, assim, fantástica a resposta do cara, velho. Foram perguntar ao cara, vem cá, que conceito é esse que você tem hoje? E ele olhou, pensou, aí disse assim, a gente não está construindo uma empresa. A gente está construindo um legado. Diferença. Totalmente. E aí, isso me traz a primeira pergunta para a gente ser bem tranquilo, bem analítico, etc., bem frio. É possível prosperar sendo cristão? Veja, totalmente, Carlinhos. Veja, a gente vê um dos homens mais fiéis a Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, como Jó. Jó foi um dos homens mais ricos também que a gente vê ali, né? Então, assim, será mesmo que Deus foi tão fiel a Jó, se Jó tivesse construído toda aquela riqueza dele sem fazer a coisa certa? Né? Então, assim, grande questão é quando a gente se desvia, né, da gente, em vez de ter Deus em primeiro lugar, Mamon entrar em primeiro lugar e você está endeusando o dinheiro, né? Então, você possui tudo aquilo você tem tudo aquilo que não lhe possui, né? Você tem tudo aquilo que não lhe possui. Deixa eu pegar um gancho só no detalhe que tu falou de Jó agora. Eu me lembrei de uma coisa que eu estava, inclusive, analisando semana passada sobre prosperar e multiplicar. Não sei se vocês leram o livro completo de Jó, eu acredito que sim, mas olha só. Quando começa o livro de Jó, o livro descreve tudo que Jó perdeu. Termina com tudo o dobro. Aí, quando termina o livro de Jó, termina com o dobro. Beleza, mas tem uma questão aí. Deus não dá a Jó os filhos em dobro. Por quê? Porque eles estão na glória, né? Porque estão na glória. Meu irmão, essa sacada, e eu fico pensando em Jó, na época, ou seja, ele entendeu que foi tudo em dobro, e agradeceu. Isso é a fidelidade de Deus, né? Perfeito, pode continuar. Exatamente. Então, assim, e for falar em riqueza, a gente vai ter, além de Jó, diversos outros. Mas o ponto é, trazendo para nossa realidade hoje aqui, sim, sem dúvida alguma, porque a partir do momento que um negócio, todo negócio precisa ter um propósito. O propósito é a razão dele existir. Quando você, antes da missão da empresa, que é aquilo com que ela se determina a prestar para a sociedade, para a população, para as pessoas, ou em que cenário for, a missão vai refletir o que vai ser entregue. E o propósito vai determinar o que move as pessoas. Né? Se o propósito for glorificar a Deus e refletir Jesus, um empresário cristão, você diz assim, ok, a minha empresa precisa refletir Jesus, ou seja, precisa transbordar em amor, precisa fazer a coisa certa, precisa gerar um resultado para todo mundo que está envolvido. Tudo começa com a entrega que você faz ali para o cliente, o tipo de serviço que for. Né? Então, eu considero que alguns princípios específicos ali, quando a gente pensa teologia da prosperidade, é um negócio diferente do que a gente está conversando aqui. Né? A gente não está considerando de que para prosperar, Deus só vai lhe abençoar se você fizer isso, nem que ser cristão ou estar numa caminhada cristã vai obrigatoriamente levar você a ter resultado financeiro ou sua empresa prosperar. Não é o caso. Isso é uma coisa, né, que a gente combate aqui também, tá? Deus total. não é um Deus de troca.
Mas quando Deus fala em Deuteronômio que ele quem dá a capacidade Sim. de você fazer e você realizar para gerar sua riqueza, né? Então, assim, e ao mesmo tempo também fala que quando você obedece, quando você segue os caminhos, né? Os teus animais vão prosperar, a tua terra vai prosperar, a tua família vai prosperar, tá lá. Então, o que acontece? Quando a gente tem o propósito de glorificar a Deus e a gente tem princípios e valores que vão nortear aquilo ali, isso envolve inclusive abrir mão às vezes de alguns resultados que você teria, né, que envolve fugir desses princípios, você termina. Então assim, é possível sim, quando você consegue equilibrar, né, a execução ali do negócio da empresa com a entrega que você faz ali para o cliente, que envolve seus funcionários, fornecedores também. Então a coisa acontece. Agora, tudo depende da liderança ter isso como um propósito, como um princípio e atuar verdadeiramente ligado a isso, né? Então e como é que você consegue gerar isso? É você, não se envolver em negócio que vai estar fazendo nenhum tipo de fraude, que vai estar sem pagar impostos, que vai estar sacrificando fornecedor, sacrificando funcionários unicamente para que você tenha um lucro maior e sendo injusto com as pessoas, né? Então, o princípio da generosidade, a empresa ser generosa não quer dizer gastar demais, nem ser empresa boazinha, nem desperdiçar recursos, não é isso. Mas é ser generoso, né? E ter diligência, que é força de execução, né? E ter intensidade no que faz, entregar além também, que a gente chama hoje do over-delivery ali, né? Então, quando você tem um propósito claro, né, que glorifica a Deus e que você faz bem as pessoas, né, e vai atuar de forma empresarial, fazendo conta, obviamente, buscando lucro, mas sem o lucro entendendo que o resultado ele é diverso. Perfeito. O resultado financeiro ele é um dos resultados, né? Então, é possível sim totalmente. Perfeitamente. Isso é fundamental, porque ninguém vai investir para estar perdendo dinheiro. Esse negócio. Não é porque a pessoa é cristão, é crente ou é católico, independente. Você vai investir porque quando você planta, você quer colher. Agora, quem planta vento, colhe tempestade. Agora, você planta um pé de manga, quer comer uma manguinha, uma jaca, ou seja, cada um quer o que até porque além do conforto, né, que a família do empresário quer, além de uma segurança financeira futura, tal, que aí já entra em outras questões, mas também faz parte. Mas você também, como é que você vai levantar recurso para investir no reino, entendeu? Então, quando eu penso em ganho, eu penso quanto que ele vai gerar de dízimo, quanto que ele vai gerar de oferta. Mas tem outra coisa né? importante. Como você vai investir na implantação de igrejas. Então, envolve muita coisa. Existe uma coisa também que muitas das vezes as pessoas que nos ouvem, muitas vezes como assim, a minha empresa, o que o rapaz disse, estava falando com o rapaz, disse, a minha empresa tem quantos funcionários? Disse, nós temos aqui, nós alimentamos 120 funcionários. Eu disse, vocês alimentam 120 funcionários? Disse, não, está errado. Ele disse, não, mas eu sei o número de funcionários que a gente alimenta. Eu digo, mas está errado. Vocês não alimentam 120 funcionários, vocês alimentam 120 famílias. Aí foi quando ele parou e disse, não é que é verdade, ou seja, cada funcionário que tem sua família está sendo alimentado pelaquela empresa. E muitas das vezes o colaborador não entende isso, ele pensa que o empresário está enricando. Aí diz assim, porque empreender não é fácil não, veja bem. O governo só entra, olha, o governo é o sócio majoritário, a parte dele ele não entra com nada. E ele já tem a parte dele que é o imposto, entendeu? Você tem que colocar seu tempo, seu conhecimento, sua expertise, seu valor econômico, colocar seu nome, vender muitas vezes, penhorar patrimônio para abrir uma empresa e empreender, para gerar recursos, empresa e gerar até empregos. E veja que risco tem, é por isso que se diz. Tudo isso, quando a gente pede a Deus uma orientação, é mais fácil, porque Deus nos guia. Quando o cara diz eu sei de tudo, já está quebrado. Veja a situação de Abraão. Abraão crescendo, Ló ao lado dele crescendo, os dois se multiplicando, e aí não tinha mais pasto para ninguém, veja bem. Começaram puxando uma gata magra pelo rabo, que não tinha nenhum. Abraão tinha parte dele, Ló já foi de arrego, porque Deus não chamou Ló. Deus disse a Abraão, sai tu e a tua parentela. Aí Ló disse, eu vou também. E Abraão disse, vem comigo. Aí abriu o espaço. Mas na hora do pega-paca-paca que estava aquela briga, Abraão, que era o titular, o que foi que ele disse? Para onde escolhe o local, ou seja, porque com a direção de Deus você não vai se preocupar. Foi o que ele disse no início. Abraão, Ló disse, oxente, eu quero o lugar verde é meu.
Muitas das vezes acontece um fato de vir uma oportunidade para um empresário que o cara diz, rapaz, vamos investir que o negócio está certo. Ele sabe disso, já viu muitos fatos. E a pessoa, de repente, dá um sinal que ele diz, não entrar nessa não. É. Aí depois que ele não entra, o prejuízo foi de quebrar. Ele É disse, assim olha, mesmo. não é assim? Então, E por que também Abraão não se preocupou e deixou Ló escolher? Porque sabia ele dessa sabia coisa. que a unção era com ele. Então, assim, ó, escolhe aí. Deus vai me colocar no lugar onde deve ser. E aí eu já pego esse gancho pra gente fazer. Ô, mano, teve algum momento já, por exemplo, que tu disse, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou acontecer. O Espírito Santo disse, pá, peraí, agora não, o caminho não é esse. E o que é que tu poderia acrescentar pra gente? Não precisa falar nome, etc, Tá, onde foi, sim. mas como foi isso aí? Essa experiência, que é só uma experiência. Então, veja, eu tenho tentado seguir um princípio na minha vida que é não errar a mesma coisa de novo, né? Então, quanto mais erros novos você tem, mais aprendizado você vai carregar. Então, não errar é muito pouco provável que você não vai errar. Você vai minimizando os seus erros, né? Então, depois que eu aprendi esse caminho revelado pelo Senhor, revelado pela palavra, de que Ele dá o direcionamento, de que Ele fala com a gente, e de que quando a gente está em obediência, seguindo o chamado, as coisas acontecem, eu busco não errar. Então, eu comecei a consultar o Senhor, sabe para quê? Em detalhes. Cada contratação que eu vou fazer, eu digo, Senhor, revela a pessoa que deve vir nessa contratação aqui. Senhor, revela quem eu devo tirar aqui da equipe. Senhor, revela se eu devo aprovar ou não isso aqui. Senhor, me ajuda a encontrar esse Traz o ponto, esse Espírito móvel Santo aqui, pra- assim, pro assim. dia a dia, Mas é diariamente, e ele vai falando. Então, isso a gente vê o quê? Vai perseverando na caminhada, as coisas vão acontecendo. Então, duas situações muito clássicas por questão de compliance, eu não vou trazer detalhes, mas cheguei a iniciar um negócio, mas meu coração inquieto, e era um negócio que tinha uma perspectiva de em 5 anos já tá dando um grande resultado, mais de 8 dígitos, e incomodado com aquilo, assim, Senhor, o que é isso? E claramente Deus me revela que não era para eu estar nesse negócio. E aí eu rescindi com o sócio ficou um pouco sem entender, porém, como era por situações ligadas ao próprio sócio, sabe? Então eu estava ali pulando uma fogueira, Deus revelou para mim que eu ia ter problemas ali. Então eu saí um pouco constrangido porque eu já tinha feito um investimento inicial, porque eu acreditava muito no negócio, eu estava inclusive apaixonado pelo negócio, sabe? E ao mesmo tempo Deus falando assim, não foi aí que eu lhe coloquei. Caramba, forte. Esse não é o principal negócio que eu quero você. E aí eu saí, o sócio ficou um pouco sem entender e tal, mas saímos também tudo bem. E pouco depois eu tive ainda mais clareza de que realmente aquele negócio ia trazer problema. Ia trazer problema. E eu digo a você, eu falo com experiência, com propriedade, porque eu experimento isso. Já experimentei os dois lados. Viver com paz no coração não tem preço. Senhor, A verdade. paz que excede todo entendimento, eu a conheço, sei que vocês também ele conhecem. não troca por nada. Não troco por nada. Não troco por nada. Então, quando você começa a entender sobre isso, você é um processo, você precisa também, com isso, você tem que controlar a ganância, e todo empreendedor, ele tem uma ambição, que é a ambição empreendedora, é o que lhe move, senão você... É o dínamo, né? Senão você não vai chegar no nível acima se você não tiver aquela ambição. Agora, quando a gente cruza a linha da ambição para a ganância, aí é quando a coisa fica perigosa. Então e aí vem orar a Deus, pedir, saber se isso é uma pedra de tropeço para você, né? Como é para mim, orar a isso, né? Constantemente e ficar vigiando, orando, orando, vigiando e se está de pé, cuidado para não cair, como diz o apóstolo Paulo. Então, passei por essa situação, uma outra situação também muito parecida, já estava no negócio prosperando, já tinha feito muitas melhorias por conta da minha atuação direta, né? E aí Deus também revela que aquilo, já diferentemente, aquele é um negócio que ia me perturbar em outro pilar de atenção, de tropeço, né? E relutei um pouco, mas saí, e eu posso dizer, sem ser teoria, por vivência prática, quando a gente obedece,
Deus é fiel. Amém, é verdade. E retribui, nos completa de um jeito assim absurdo. Então, o que eu poderia ganhar nesses negócios, Deus vai abrindo outras portas para compensar. Se ele começa a dizer assim, fica tranquilo, filho. Tem prejuízo. Fica não? tranquilo, fica tranquilo. E é na hora certa. assim mesmo. E é na hora certa, é na hora certa. Então, só fechando isso aqui, primeiro, sim, é possível você ter um negócio próspero, com lucro, com grandes lucros, sendo um negócio cristão, sim. Você precisa ter o quê? Generosidade, tá? Trabalho duro, trabalho firme, as coisas não vão acontecer. Já caiu maná do céu, né? Já caiu alimento do céu, Deus alimentou e Deus alimenta de outras formas. Mas Deus, principalmente, ele provê. Muita gente acha que a provisão de Deus vem simplesmente de brotar um dinheiro na sua carteira ou cair um Pix na sua conta que você não sabe de onde veio, né? Ou como já aconteceu nessa época que eu estava com 14 anos, minha família, eu falei que nunca faltou feira, nunca faltou alimento, mas um dia ia faltar. Um dia ia faltar. E minha mãe, muito temente a Deus, ela fez uma oração, isso era um sábado de manhã, ia faltar comida, minha mãe fez uma oração, 45 minutos depois, um tio meu, que era o que vivia em melhor condição da família do meu pai, buzinou, a gente foi na varanda do prédio que a gente morava na época olhar, era meu tio, e falou, desce aqui, quando a gente desce, chega lá, ele tinha feito uma feira que durou um mês, e ele disse assim, eu tava fazendo feira lá pra casa, sentindo no coração que tinha que fazer uma feira pra vocês aqui também. E minha mãe tinha acabado de orar, e nesse dia estava começando a faltar comida, né? E Deus proveu de uma forma enorme. Mas veja, tantos anos depois, aí eu olho para essa situação e reconheço e vejo lá Mateus 6,33. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Muitas vezes se fala com todas as coisas ou outras coisas, não, a palavra está lá. Essas coisas vos serão acrescentadas. Se você volta alguns versículos antes, você vê que essas coisas ele fala de quê? O que vestir, o que beber e o que comer. Verdade. Que é a atenção básica. Então, eu pude ver na prática isso, que meu pai e minha mãe sempre buscando ao Senhor, nos criando no caminho do Senhor, né? E Deus, é um mandamento com promessa esse. Ele foi fiel e nesse momento chegou uma feira lá aleatoriamente. Ou seja, mas muita gente acha que essa é a única forma de Deus prover. Não. Deus provê com a sua saúde para você trabalhar. Deus provê com o conhecimento. Deus provê com um curso gratuito para você fazer, para através desse curso você poder prosperar. Então, tudo vai depender de conduta. E a conduta vem da liderança, e a liderança ela precisa ter, claro, um propósito que tem a ver com o princípio, né, e o chamado que Deus tem para a vida dela. Então, isso aí esse é o caminho. Fechando que às vezes dói você abrir mão. Você dói, pô, um negócio que é assim e tal. Muitas vezes, quantas pessoas, só trazendo como um exemplo de outra área, quantas pessoas se dão mal e têm problema em relacionamento porque escolheram errado. Escolheram baseado se era bonitinho, se era bonitinha. Se tinha dinheiro para bancar, se não tinha dinheiro para bancar. Né? Se tinha isso, se tinha aquilo. Se as amigas iam gostar ou se os amigos iam admirar, né? De ter ali aquele troféu ali, de você ter adquirido ali aquele relacionamento. O que acontece depois? Problema. Aí, nós temos no cursilho, né? As decúrias, que são os encontros de grupos pequenos ali e tal, e lá se tem os encontros ali, 10 a 12 encontros, que tem o plano da salvação, né? Os 6 estudos, você como já foi reitor e dirigente de decúria, conhece muito bem. E o estudo 2 é o pecado e suas consequências. Então, muitas vezes, um problema que você está tendo ali está sendo consequência de um pecado da escolha errada. Porque foi um pecado que se escolheu aqui. Então, da mesma forma com relacionamento, é com negócio também. Às vezes quando você vai escolher um negócio, você diz assim, putz, para esse negócio prosperar, eu tenho que ferrar quem eu vou vender. Então foge. Parece até que a gente já está se encaixando, porque esse seria uma segunda análise nossa. Tu já chegou a ter, por exemplo, algum conflito ou dúvida na hora que tu ouve a voz de Deus, por exemplo? Porque, veja, a gente entende que é importante orar, é importante a leitura da palavra. Aqui Deus fala com você, a oração você falar com Deus. Mas já chegou algum momento seu, pessoal, particular, que você disse, caramba, será que isso é Deus mesmo falando comigo? Então, Carlos, acho que tudo é exercício, né? Você fica bom em tudo aquilo que você treina. Inclusive de se conhecer, inclusive de perceber as suas reações emocionais e também de perceber a forma como Deus fala com você. É muito individual, né? Verdade. Tem 4 formas de Deus falar. Deus responde de 4 formas, né?
ele diz sim, ele diz não, ele diz agora não, e ele fica em silêncio. Então, se a gente não tem um discernimento de realmente, quando é Deus falando com a gente, fica difícil. Então, comigo, por exemplo, ele fala através da palavra, ele fala através das pessoas. Então, se eu estou com um tema em oração, se eu estou com um tema em jejum, e começam a surgir pessoas falando sobre aquele assunto, trazendo algo de forma, que às vezes até de forma aleatória, que quem falou não tinha nenhum contexto para falar, eu consigo pegar aquilo como uma resposta para mim. Então, de novo, é uma coisa muito pessoal que vem com relacionamento e com intimidade com Deus, né? Então, assim, hoje eu falo para você assim com muita gratidão ao Senhor por isso, eu sei quando Ele está falando comigo. Amém. Eu sei quando Ele está falando comigo. Então, hoje vindo para cá, conversando com minha social media, estava no carro comigo, ela falou que teve 3 sonhos nos últimos dias com um primo dela que está com depressão e que faz tempo que ela não falava com ele. E eu disse para ela assim, Bela, veja, ore a Deus para Deus revelar se é Deus falando com você. E ela tentou falar com o primo não respondeu a ligação. Ela ligou para a tia, para a mãe do primo, perguntando por ele. A mãe disse que ia se encontrar com ele hoje à tarde. E ela falou, mano, eu tinha já sonhado 2 vezes. E aí eu orei a Deus pedindo assim, pai, se for realmente tu querendo falar comigo em relação a fulano, faz com que eu sonhe de novo. E aí ela sonhou a 3ª vez. Caramba. Então, é um caso, assim, né? Totalmente real. Então, cada um tem sua forma de falar. Então, você pode ser como o rei Ezequias, né? Você pedir muitas confirmações ali para Deus, como faça isso, faça aquilo, né? Mas comigo tem sido assim. Então, o incentivo que eu deixo primeiro, busque intimidade com o Senhor através das disciplinas espirituais, né? Que são várias, mas ore, jejue, comungue, conviva com os irmãos, esteja no discipulado, né? Faça uma peregrinação sozinho. Às vezes você precisa estar só um tempo, né? Passa um tempo em solitude. Então tudo isso ajuda, mas no dia a dia é leitura e conversa com o Senhor. E graças a Jesus a gente tem esse caminho aberto. E para mim tem sido fundamental e decisivo em muita coisa na minha vida, né? Não só em negócio, mas já que a gente está falando aqui de negócio, em negócio bastante. Bastante. Né? Isso se repercute em paz, se repercute em resultados diversos, inclusive financeiros, né? De ganhar mais ou perder menos. E não é o porquê de estar na caminhada cristã, mas pelo caminho que você tem buscado, um caminho de propósito, um caminho de generosidade, um caminho de fidelidade, um caminho de trabalho firme, um caminho de excelência e um caminho de respostas do Senhor, né? Então, para mim tem sido assim e eu não largo isso de jeito nenhum. Amém. Amém, glória a Deus. Adeildo, teve algum momento já que tu pegou no meio jurídico, que a pessoa era de uma religião diferente e tu parou, orou, ela se acalmou? Você me fez lembrar de uma situação extraordinária. Você lembra que nós estávamos fazendo a primeira vigília? Lembro. Primeira vigília nós estávamos fazendo e teve eu solicitei um Uber. Solicitei Uber, foi Uber. Foi forte. E o rapaz veio. Quando ele veio, aí ele estava muito preocupado e tal, ficou preocupado e disse, agora eu vou resolver um negócio. Eu disse, o quê? É que aconteceu um fato e eu fui traído pela minha namorada e agora eu vou resolver pessoalmente. Aí eu disse, você tem ciência disso? Você sabe por que você está falando? Não, mas eu tenho que resolver. Eu digo, olha, você já imaginou o que pode acontecer? Você querer fazer justiça com as próprias mãos? Você querer usar de violência? Você sabe o que é cadeia? Você pensa que cadeia... Nem para comer doce, já dizia minha mãe. Aí comecei falando do amor de Deus para ele, dizendo as consequências que aquilo iria acontecer. Disse, ao invés disso, por que você não aproveita e entra na igreja? Entrou, foi. Ficou até 3 horas da manhã com a gente. Foi, tá mesmo. Eu vou mudar de ideia, vou entrar. Ele mudou de ideia, aí entrou, se ajoelhou, orou. Aí depois, uma maravilha. Amém. E depois ele, quando saiu de lá, disse, eu estou renovado. Eu não vou fazer mais nada, ela segue a vida dela. Eu disse, rapaz,
Deixa de ser besta. Tanta mulher no mundo, uma batendo na outra, e tu atrás de uma pessoa que não te quer. Eu não sei como é que tu quer. Aí ele fazer o ato, ia fazer o ato. Ele disse, eu vou lá agora, viu? Não sei o quê, brabo que só, siri na lata. E, ou seja, Deus usa naquilo, olha. Deus usa cada um naquilo que o camarada tem. Entendeu? Deus usa hoje o humano no mundo empresarial, nesta rede que ele criou. Como ele diz, é uma rede, né? Uma rede, não é uma redezinha não, é uma rede muito consolidada, porque é no segmento de odontologia, é negócio para cinema. Cuidando de vida, né? E vê bem, tudo que ele fala, bota Deus como o orientador dele. Amém. Tudo que ele vai fazer, ele diz, não, mas porque antes de eu fazer isso, eu busco Deus. O camarada eu começo a querer verificar a questão do mercado. O camarada que não tem experiência, que não quer ter, né? Aí diz, vamos analisar o índice do mercado, né? O tal do mercado, o dólar, não sei o quê, daqui a pouco vai investir, daqui a pouco quebrou a cara, botou a mão na cabeça, porque o mercado não está nem dizendo aquilo que está acontecendo. Quando o cara chega no mercado, o mercado já caiu. Deus não, Deus deixa que o camarada, olha, não faça isso, ponto. Feito o povo de Israel, quando o rei da Síria queria atrapalhar, aí Deus dizia ao profeta Eliseu, diga ao rei que não vá por aqui não. Não vá por aqui, mude o caminho. Aí o rei de Israel mudava o caminho, a ponto do rei da Síria ficar preocupado e dizer, quem nos trai? Quem é que está cabuetando? É o cabueta. Quem é o cabueta? Aí foi quando alguém disse ao rei, ninguém te trai não, é porque existe um profeta lá em Israel que sabe até o que tu fala na tua cama. Ou seja, Deus é o mesmo, né? Só muda. Então isso é glória. E a pessoa que está hoje querendo, achando, você que acha que é alguma coisa, que é o bambambam, não é bambambam não. Mas quebra a cara, se não botar Jesus na frente, olha, se Jesus não estiver no barco, não entre, porque é barco furado. Então isso é um exemplo lindo, Carlos. Veja bem, é um exemplo lindo desde o início que ele disse que tudo que ele vai fazer, ele busca a sensibilidade, ora a Deus, e Deus tem um canal de fala para cada um. Amém. Cada um, Deus tem um canal. Deus fala para um, revela através da palavra, outro revela através do sonho, outro revela através de alguém que diz, entrega uma mensagem. Deus tem um canal, Deus não deixa ninguém sem resposta. Agora, a questão é o seguinte, que as pessoas não querem falar com Deus, querem buscar alternativa. Entendeu? Mas se colocar. E veja bem, você nesse caso que você disse, quantas vezes eu conversando com você, você disse, Deus, você disse, Deus, num determinado assunto que nós não vamos conversar, entrar em detalhe, Deus está dizendo para mim que eu não devo continuar nessa situação. Veja bem, eu sinto de Deus que não é. E foi revelado e você, graças a Deus, pulou fora, porque Deus falou. Pulei fora, porque para mim tem que ter Deus primeiro. Você não pulou fora porque achava que não era bom, não. Porque no seu coração não estava, você disse, eu não estou desejando. Mas veja, a gente já está com o tempo estourado, o diretor já está reclamando ali já. E a gente está chegando no final do nosso programa. E eu vou fazer os agradecimentos, mas, mano, eu queria... A gente geralmente faz esse quadro no final do programa, que é um quadro orientativo, né? Então, você está falando com um público cristão. Nesse momento, nós estamos falando sobre empreendedorismo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem para aquele público que está começando no meio evangélico, que está começando na palavra, que está começando a empreender, que acabou de se converter. Você vai pegar vários tipos de público. Mas qual seria a mensagem que você queria deixar nesse programa de hoje? Para todos que vão nos assistir. Então olhe para a câmera e fique à vontade, meu irmão. É uma mensagem sua. Tá. O que Deus está falando com você, fale para o povo. Muita gente conhece a história de Jonas, mas se apega muito a Jonas como desobediente e se apega muito ao peixe. Mas eu vejo muito a história de Jonas refletindo a fidelidade de Deus ao povo de Nínive e de como Jonas sofreu por desobedecer. Então, minha recomendação para você é não desobedeça ao Senhor. Ore a Deus principalmente perguntando qual o meu chamado, qual chamado tu tens para mim, Pai? Que área tu quer que eu atue? Porque quando você encontrar
o trabalho, a empresa, o negócio, a parceria, o que for, que esteja alinhado com o que Deus quer para você, ele fez você com um sentido, né? Desde o ventre da sua mãe, ele lhe ama, lhe conhece, sabe para que ele destinou você. Então, peça essa revelação a Deus, porque assim como Jonas sofreu bastante em vários momentos, mas quando estava desobedecendo, indo para Tarsis, e Deus mandando ele para Nínive, ele entendeu depois que era para Nínive que devia ir, porque ali estava recomendando o Senhor. Na minha vida foi assim também. Quando eu resolvi aceitar o chamado do que Deus quer para mim, quando eu entendi, né, que Deus quer que eu seja um empresário, mas que eu seja também um pastor, que eu cuide de pessoas, não apenas na igreja, mas também na minha empresa, né? Muitas vezes se pede, Carlinhos, muita gente quer um ministério, muita gente quer abrir uma igreja, mas muitas vezes você já tem uma igreja que é o seu negócio. Muitas vezes o chamado não é no púlpito, o chamado é no CNPJ. O chamado é para que você atue de uma forma que você cuide das pessoas. Então eu tenho mais de 500 pessoas no meu negócio. Então eu vou esperar uma igreja ou um ministério com mais de 500 pessoas para eu cuidar? Ou eu vou cuidar primeiro da minha família, que é o principal ministério? Depois as pessoas que estão ao meu redor. Perfeito. Né? Então a empresa pode ser seu principal ministério, pode ser a sua igreja, para que você, homem ou mulher, vá ministrar, vá pastorear, né? E começa também consagrando a empresa, consagrando o negócio, orando pelos funcionários, orando pela família dos funcionários, né? Tendo ações e atitudes com valores e princípios cristãos, né? Então, é muito mais do que simplesmente fazer uma oração na segunda-feira de manhã. É a forma com que a empresa atua, com a forma com que a empresa age, né? E sempre buscando equilibrar os 3 Fs do empreendedor cristão: fé, família e finanças. Tá? Não se afastar do Senhor, né? Não deixar de dar atenção à família, que é o primeiro ministério, e ter cuidado com as finanças, porque as finanças é o que Deus provê na nossa vida para a gente administrar. Nós somos só mordomos, né? Então, o patrimônio, os bens que Deus vai provendo, a gente está cuidando deles só. E que a gente possa cuidar da melhor forma, né? Honrando ao Senhor. Então, minha recomendação final aqui para você é: consagre sua vida ao Senhor, consagre o seu negócio ao Senhor, né? Cuide da sua família e busque pastorear quem está ao seu redor. Já é um grande começo, já é uma grande caminhada. Amém, glória a Deus. Adeus, 1 minuto. Toda a sua câmera ali. Vá. Eu falar o que mais depois de tanta aprendizagem? Hoje aqui eu só estou bebendo, né? Hoje a fonte está jorrando. Sem contar a elegância. Sem contar a elegância. Estou aqui diante de você, uma pessoa extraordinária. Você me traz uma pessoa de um conhecimento grande, um homem na área de empreendedor. Isso é uma resenha. O que é que eu vou fazer? Aí tu diz uma palavra, é 1 minuto dizendo: hoje eu sou aluno, hoje eu me calo. Você não disse assim, tu sabe? Você não vive dizendo que eu não quero só vir falando. Hoje está muito comportado. Hoje eu me calo, porque eu não tenho o que falar. Amém. Hoje eu me coloco no meu lugarzinho. Amém, glória a Deus. Bom, gente, a gente está chegando a mais um final do programa. Empreender é administrar recursos, mas para o cristão é mais que administrar, é administrar um propósito. Dinheiro é uma ferramenta, influência, lembre-se, é responsabilidade, e negócio é campo missionário. Amém. É como o Mano falou: comece administrando quem está ao seu redor. Comece, no mínimo, orando. Às vezes eu estou numa posição que eu digo: olha, eu não posso te oferecer nada aonde eu estou, mas eu posso orar por você. E muitas vezes a gente se coloca nesse papel. Não precisa termos um mundo para poder mostrar que somos cristãos. Um simples gesto, uma simples atitude, você já descreve quem você é. Se esse conteúdo fez sentido para você, segue a gente no canal. Nós estaremos no YouTube, no Spotify, estaremos no Instagram. Fez sentido? Amém por isso. Se não fez, assista também, indique a gente. Muito obrigado por estar com a gente e até o próximo Conectados pela Palavra. Fique com Deus. Até o próximo.
Daí não, que agora eu vou ter uma foto aqui que. Você nunca bateu foto, mano. Tá, você quer bater foto Não, com claro. Não, Sim, não. rapaz. Eu bato, o pessoal que bate. Você que fica. Nunca bateu foto no final do programa. Você quer bater uma foto porque mano tá aqui. É, exatamente. Manda.